Farmacodinâmica. Primeira coisa que é importante é saber definição de droga específica, droga inespecífica. Por favor, vejam esse slide. Depois, saibam o conceito de receptor, de aceptor. A informação mais importante desse slide é que o receptor ele produz um efeito terapêutico. O aceptor tem a mesma conformação do receptor, mas o aceptor ele proporciona um efeito tóxico. Primeira teoria, ou teoria da ocupação, ou teoria de Clark. Uma molécula de droga se liga a um único receptor de cada vez. Esta é a grande informação a ser aprendida por esse slide. Decore ou essa primeira teoria, teoria da ocupação, ou teoria de Clark, ou decore a segunda teoria, teoria da afinidade, teoria da atividade intrínseca, ou teoria de Arens. Para produzir o efeito, a droga precisa ter afinidade, capacidade de uma droga ligar-se ao receptor para haver combinação. Interação entre drogas e receptores é reversível ou irreversível. Tem que haver complementariedade para prolongar o efeito dessa ligação. Aqui é o esqueminha que o professor mostrou para a gente. Essa estrutura ela tem a função de receptor e de aceptor. De receptor, quando a luzinha vermelha acende. De aceptor, quando ela permanece em azul. Teorias da farmacodinâmica, temos a teoria da atividade intrínseca, que ela é representada pela letra alfa. O que quer dizer? Quer dizer que quando a atividade intrínseca for igual a 1, essa droga tem um efeito a desempenhar, também conhecido como droga agonista. Quando alfa for igual a 0, essa droga será chamada de antagonista porque a droga não produz um efeito, ou seja, ela suprime o efeito da droga agonista. Quando o alfa for maior que 0 e o alfa for menor que 1, essa droga terá o nome de agonista parcial. Esqueçam essa informação que está aqui. Fica só com essa daqui, agonista parcial. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa droga produz um efeito, mas não é um efeito de 100%. Esse gráfico da esquerda, temos que nessa primeira curva, a droga alcançou um efeito de 100% com uma baixa quantidade ou uma baixa dosagem. Se com uma baixa dosagem ela consegue alcançar 100% de efeito, nós dizemos que essa droga tem alta afinidade. Quando a droga precisa de mais dose para alcançar o efeito de 100%, dizemos que essa droga tem uma baixa afinidade. Só lembrar, para o lado da esquerda, alta afinidade, para o lado da direita, baixa afinidade. O gráfico da esquerda está nos apontando a teoria da atividade intrínseca. A primeira curva alcançou 100% de efeito, alfa igual a 1, uma droga agonista. A curva de baixo, ela permaneceu no eixo X, significa que o alfa é igual a 0, portanto dizemos que é uma droga antagonista. Alfa igual a 0, droga antagonista. Alfa igual a 1, droga agonista. Quem está no meio do caminho, a gente diz que é um agonista parcial. O antagonista pode ser competitivo e ele pode ser não competitivo. Quando ele for competitivo, dizemos que há uma competição da droga, do agonista, pelo receptor e também
do antagonista pelo mesmo receptor. Aqui seria o caso de um antagonista competitivo. Veja que o receptor é o mesmo, ora ele acende a luzinha azul, ora acende a luzinha vermelha. Digamos que essa luzinha vermelha só acenda com agonista. Portanto, essas bolinhas que pingam no receptor, que não acende essa luz, seria um antagonista competitivo. Quando estamos trabalhando com um antagonista competitivo, nós temos que ter em mente que essa ligação ela é reversível e ela depende da dosagem. E quando trabalhamos com um antagonista não competitivo, dizemos que é uma interação irreversível e não depende de dose. Aqui temos a imagem de uma ligação competitiva e de uma ligação não competitiva. Este receptor dessa ligação não competitiva, ele inibe a ação do receptor competitivo. De que forma? O agonista vai competir para ligar-se a esse receptor com o antagonista. Observem que os dois têm a mesma conformação, ou seja, tem a afinidade e complementariedade para esse receptor. Eles vão ficar competindo entre eles para saber quem é que vai se ligar aqui. E aí vai produzir ou não produzir um determinado efeito. Nesse tipo de ligação aqui, nós temos a ligação não competitiva. Observe que a conformação desse antagonista é diferente desse antagonista e desse agonista. Então, quando esse antagonista se ligar a esse receptor, vai ser uma ligação irreversível. Ou seja, somente quando essa molécula de droga for metabolizada é que ela vai sair deste receptor. E este receptor inativa a função deste outro receptor, independente dele estar ligado com o agonista ou o antagonista. Compreendido esses dois pontos, lembre que aqui é reversível, aqui é irreversível, aqui depende de dose e aqui não depende de dose.